Como a gente falou no primeiro tópico, né? Você vai conferir seu orçamento, reduzindo, substituindo ou eliminando de forma que crie reserva. A gente vai trabalhar, né? Vai gastar menos e vai juntar valor para que a gente crie reservas. Quanto mais reserva você criar, mais rápido você vai alcançar a liberdade financeira. Além disso, né? Vamos supor, Laiana, não está dando, meu salário não é o suficiente para juntar. Ok, procure novas formas de adquirir rendas extras. Ou até mesmo valorizar seu trabalho. Um exemplo, você ganha um salário por mês, mas você ainda não fez um curso superior, você não fez uma pós-graduação. Qual forma você tem, né, de estar, valorizando sua mão de obra? Investindo em você. Quando você faz um curso, quando você, né, se qualifica, você está investindo na sua mão de obra para amanhã ou depois, ao invés de ganhar um salário e guardar R$100 por mês, você está ganhando aí 5, 6 e conseguir estar guardando um pouquinho mais e atingir essa liberdade financeira mais rápido. Terceiro passo, né, para atingir essa liberdade financeira. Aprenda a investir. Lembrando que aqui a gente não possui o patrimônio líquido necessário para poder estar tendo uma renda de 3 mil por mês. Voltando ao exemplo da Laiana, tá, gente? Qual que é o objetivo principal? É aumentar o patrimônio líquido. E não aportes mensais. Ou seja, eu ainda não tenho 1 milhão. Então não adianta agora eu fazer investimentos que vão me dar aportes mensais. Por quê? Se eu começo a fazer, eu tenho só 100 mil. Se eu começo a fazer investimentos que me dão aportes mensais, eu deixo de fazer render aquele aporte mensal que eu estou ganhando todo mês, sendo que agora não é o meu objetivo. O meu objetivo é atingir 1 milhão o mais rápido possível, ok? Procure ativos e ações de empresas que estão crescendo. Como no caso aqui, eu quero fazer o meu patrimônio líquido render, o que eu preciso procurar? Empresas em crescimento, não empresas já consolidadas. Empresas já consolidadas eu vou deixar para aplicar quando eu quiser receber uma renda mensal, onde eu vou olhar a questão a prioridade vai ser a liquidez, a prioridade vai ser o risco mais baixo. Não, aqui o meu objetivo é crescer. Então, quanto menor a empresa, geralmente, tá, gente? É claro que não é só isso que você olha, tá bom? Mas quanto menor a empresa, quanto mais nova no mercado acionário, melhor é. Não só em ações, mas também em ativos, tá bom? Mas lembrando, sempre importante você olhar o tripé, tá? Que eu expliquei na aula anterior. Não dê preferência a ativos que paguem juros, cupons ou dividendos. Por quê? Quando você pega os juros, os cupons e os dividendos, você está deixando de pegar aquele valor e colocar para trabalhar para você, para formar 1 milhão que você precisa, ok? É interessante colocar partes do seu investimento em renda variável, já que seu objetivo é aumentar seu patrimônio líquido. Então, por que renda variável? A renda variável, ela tem um risco maior, mas, querendo ou não, ela rende um pouco melhor. Então, se o seu objetivo é ter liberdade financeira e aquele valor ali, ele vai ficar aplicado até o momento em que você atinja a sua liberdade financeira, você concorda comigo que o prazo ele é longo? Ele não é nem curto nem médio, é um prazo longo, vamos supor 10 anos, né? Então, você colocando na renda variável com um prazo maior, acaba que você consegue equilibrar o risco e o ganho, tá? É mais fácil você aplicar numa renda variável quando você tem um prazo longo do que quando você tem um prazo curto. É mais arriscado quando é curto, tá bom? Terceiro tópico, como alcançar a aposentadoria. Aí aqui nós vamos ilustrar de duas formas, tá? A Laiana, que tem 35 anos e quer se aposentar daqui a 20 anos, tá? Com 55. E o seu Moisés, que tem 65 anos e já quer se aposentar. O seu Moisés investiu a vida inteira em imóveis. Então, ele tem uns 3, 4 imóveis, um deles ele mora nele, entendeu? E os outros ele aluga para ter uma renda. Mas o aluguel que ele está recebendo não é o suficiente. Então, nós vamos dar a dica para a Laiana
programar sua aposentadoria e para o seu Moisés a respeito de quanto ele vai ganhar por mês, ok? Vamos lá. Primeiro passo, igual à liberdade financeira, que a aposentadoria é parecida, você precisa saber o quanto você precisa ter de patrimônio líquido para chegar na aposentadoria que você deseja, ok? Quanto você precisa ter de patrimônio líquido para receber a aposentadoria que gostaria de ter no tempo que gostaria de se aposentar? Primeiro passo. Igual a gente falou anteriormente, tá, gente? A Laiana e o seu Moisés, eu tô dando o mesmo exemplo. Vamos supor que eles pretendem ganhar 3 mil por mês. Seu Moisés tem alguns imóveis, né? No caso, ele vai precisar vender porque o aluguel não tem sido suficiente. Então, de quanto que o seu Moisés precisa para estar ganhando 3 mil por mês? Em torno de 1 milhão, tá, gente? Eu tô falando de uma forma assim, uma média. Quanto que a Laiana precisa para poder aposentar com 3 mil? De 1 milhão em patrimônio líquido. Então, os dois precisam da mesma quantia. Seu Moisés já aposentou e tem esse valor em imóveis, ele, né, vamos colocar que ele vendeu esses imóveis e hoje ele tem 1 milhão. Onde ele vai aplicar? A Laiana não tem esse valor, né, só tem 100 mil, igual eu falei lá atrás, ela está investindo para atingir também a aposentadoria. Quanto mais rápido você pode aposentar ou trabalhar com aquilo que você realmente ama. Segundo passo, onde investir o patrimônio que tenho enquanto não possuo o valor total que preciso? Então, esse segundo passo aqui está falando da Laiana. O seu Moisés já possui, tá bom? Vamos lá. Primeiro lugar, né? Previdência privada fechada, livre de inventário. Por que livre de inventário? É uma característica da Previdência, tá? Mas por que previdência privada fechada? Previdência privada fechada, gente, geralmente as empresas fornecem aos funcionários, tá? Por exemplo, no caso da Laiana, né? A minha empresa paga 5% do meu salário e eu pago 4% do meu salário. Então, eu junto 9% do meu salário todo mês em previdência privada fechada, ok? Ela compensa. Por quê? Porque eu tenho uma parte que eu recebo da empresa e outra parte do meu salário, ok? Não, Laiana, mas na minha empresa, eles não têm uma previdência privada fechada. Compensa eu ir ao banco, fazer uma previdência privada aberta, que são essas comercializadas no banco? Eu, particularmente, não acho que compensa. Acho que existem outros papéis que são mais rentáveis. Agora, se você acredita que é bom, ok, isso é uma, como se diz, né? É uma decisão de vocês. Outro tipo de investimento que é bacana para quem ainda não tem esse valor todo acumulado e quer fazer aportes mensais. Tesouro IPCA sem cupom. Por que sem cupom? Lembra que o nosso interesse não é receber renda agora? O nosso interesse é fazer o valor render? O Tesouro IPCA, como o nosso prazo para se aposentar é daqui 20, 30 anos, esse Tesouro IPCA, ele corrige a inflação além de me pagar um rendimento. Então, ele é interessante para mim por isso. Todo o valor que eu vou portar lá nesse ativo, né, eu vou estar recebendo a correção inflacionária além de render. Outro tipo de investimento que é bacana para quem está juntando ainda para poder se aposentar. Ações. Ações que pagam ou não dividendos. Aqui eu coloquei pagam ou não dividendos, porque tem pessoas que usam, né, esses dividendos e compram novas ações. Você também pode estar fazendo isso, ou então comprando ações que não pagam, mas que geralmente rendem mais, podendo reinvestir todos os rendimentos. Outro tipo de investimento que é bacana, fundos imobiliários, gente. Fundos imobiliários é como se você estivesse investindo no imóvel e recebendo o aluguel, tá bom? Mas igual no caso das ações, você pode estar pegando esses rendimentos e comprando mais fundos. E assim vai virando uma bola de neve, só crescendo ali o seu capital. Entre outros, lembrando que no momento o importante é aumentar o patrimônio líquido. Então, todas essas dicas aqui, elas são para a Laiana, tá bom? Não para o senhor Moisés, que já possui esse patrimônio líquido juntado. Terceiro passo. Já possuo capital. Onde investir para possuir renda mensal? Tesouro IPCA com cupons.
Além do Tesouro IPCA, ele ser um lugar seguro, né? Porque acaba que para o governo falir, tudo tem que falir antes, então a segurança é boa, né? Dos papéis do governo. Você vai receber cupons que são pagos semestralmente. Poxa, Laiana, mas são pagos semestralmente. Sim, é uma desvantagem do Tesouro, né? Você acaba que vai ter que pegar o valor que você recebe semestralmente e dividir por 6 para que você tenha uma renda mensal. Outra opção que o seu Moisés teria, né, gente? Ações que pagam dividendos. Ele pode pegar uma carteira de ações e dentro dessa carteira ele escolher empresas que pagam dividendos mensalmente. Ele pode diversificar uma carteira que tem essa característica, tá bom? Sempre escolher a diversificação, porque quando você diversifica, você reduz o risco. Outro tipo de ativo para o seu Moisés, para ele começar a receber um valor mensal, fundos imobiliários, como eu falei anteriormente. Os fundos imobiliários é como se você tivesse um aluguel, como se você tivesse uma casa que você não paga imposto, que você não tem que manter a casa, tá bom? Então você recebe repasses mensais que não pagam impostos de renda.